E pessoal, então assim, nessa quarta-feira, né, dia 22, a gente resolveu, a gente escolheu, a gente decidiu, oi Aline, a gente decidiu usar essa quarta-feira então para ser uma quarta-feira de conteúdo, certo? E antes de eu chamar minha convidada, eu gostaria de alinhar com vocês o que a gente vai falar aqui, né? Tati, se tu puder escrever para mim ali o tema para eu poder fixar, eu agradeço, tá? Então assim, a gente vai falar sobre vendas, sobre comunicação para as vendas. Então, se tu é aquele... Porque a gente está agora vivendo grupos diferentes. Então, se tu faz parte daquele grupo aonde as vendas estão assim, lá em cima, talvez essa live vai te agregar alguma coisa, mas se tu já está vendendo muito bem, então talvez essa live não seja para ti. Se tu faz parte daquele grupo aonde as vendas estão muito lá embaixo e não há perspectiva de aumento dessas vendas nos próximos meses, também não sei se vai ser para ti. Agora, se tu tá ali no meio, né, no bolo do meio, aonde tu sempre vende, agora por conta de Covid e tal, tu não tá conseguindo vender, talvez por ainda não ter te adaptado a essa nova forma de negociação que a gente tá tendo. Então essa live é para ti. Te senta aí, pega a tua cadeira, pega o papel, pega a caneta e bora participar. Traz aqui as tuas dúvidas, porque a gente vai falar sobre vendas, sobre maneiras de se comunicar para que tu possa vender mais, mesmo em situações como essa, né? Que é uma situação bem atípica, a gente nunca estava acostumado a passar por isso. Todos os negócios, deixa eu segurar aqui. Todos os negócios têm... fixar comentário, beleza. Todos os negócios têm problemas, sim, de vendas. Em algum momento, né, a gente sabe que empreender dói. Em algum momento a gente vai sentir essa dor, essa crise no negócio da gente. O que está acontecendo agora é que isso é uma crise mundial, ou seja, não é só eu, Lisandra, que posso estar passando por essa crise, mas outras empresas e outros profissionais também estão passando. Então, essa live é pra gente. Aí o Maicon, legal, muito bom. Pessoal, então assim, eu vou chamar minha convidada, uma convidada muito especial, porque afinal de contas, para falar de vendas, a gente tem que trazer alguém que tem experiência, né, que tem expertise com esse assunto também, né? Porque a gente vai falar de técnicas de marketing digital aliadas a vendas, porque só ter as técnicas e não saber como comunicar, ou melhor de tudo, não saber como fazer depois que o cliente chega até a ti, e aí o que tu faz com ele, isso é muito importante, né? E a gente vai conversar muito sobre isso. Então, deixa eu achar ela aqui, que eu quero convidar ela para participar aqui com a gente, né? Vou guardar ela ali. A minha convidada é a Tatiana Hartkoff. É assim, Tati? Você tem que me avisar, a pessoa muda o sobrenome, cara. Como assim? Tati, mas isso também é... Obrigada. Todo mundo me vendo, me ouvindo, pessoal? Tá tudo certinho? Pra mim tá tudo bem. Vamos esperar o retorno do pessoal aí também. Então, é que nós mudamos, né, Lisandra? Porque eu tava excluindo minha mãe, e a minha mãe é muito importante. Então, na realidade, assim, o Hardcore eu sempre usei antes, mas eu acabei trocando, mas eu acho que pro Instagram ele ficou melhor. Porque no Instagram tinha Tatiana Santana e não tinha Hardcore. Então eu falei, vamos voltar a utilizar a Hardcore e aí já fica a marca e aí já todo mundo conhece, já é melhor. Já é melhor, bom, exatamente. Tati, muito bom te ter aqui nessa live, né? Tava faltando a nossa. Estava fazendo live com verdade. Todo, como assim? É verdade. Mas estou muito feliz de te responder, de te receber. E muito honrada pelo convite e algo que é tão importante, né? Juntar o marketing com as vendas, né? Porque às vezes as pessoas acham que só o marketing tem a capacidade de converter, fazer todo o fechamento. E às vezes a pessoa acha que só vender também, só ir atender o cliente, mas eu acho que é um conjunto, né, Lisandra? E quando a gente consegue... relacionamento que tem que estar sempre... É um relacionamento. Bom, não em conflito, tem que estar bom, tem que estar funcionando, né? Exatamente. E muito obrigada pelo convite, dona Lisandra. Espero que possamos hoje agregar bastante conhecimento para quem está nos assistindo. Exatamente. Então coloquem suas dúvidas, coloquem o que vocês querem saber, perguntas que a gente está aqui para poder contribuir. Isso, e para aprender também. Então, se vocês também têm coisas novas aí para trazer para a gente, bora lá, né? Então, esse é aquele momento, né?
que as pessoas que têm conhecidos, que querem trabalhar com vendas, querem aprimorar o marketing e aprimorar as vendas, esse é aquele momento que tu aperta ali no aviãozinho e sai convidando todo mundo para poder assistir também a nossa live. E também do ladinho ali tem os coraçõezinhos, então quem achar que esse conteúdo pode agregar, já aperta ali no coraçãozinho. Por quê, né, Tati? Porque o Instagram entende que é um conteúdo de valor e ele vai então distribuir essa live para mais pessoas. E aí, então, a gente e vocês que estão assistindo, exatamente, vocês que estão assistindo, já peguem essas dicas que a Lisandra está trazendo para quando vocês forem fazer a live de vocês utilizarem essas dicas, porque realmente o Instagram ele entende que essa live é importante, essa live está gerando um engajamento, e aí ele entrega mais para as pessoas, e é essa a ideia, né? É isso aí, tu já pegou, já estou ensinando já desde o início. Claro, claro. Não, mas aí a gente abre o filtro para as pessoas modelarem, porque a gente trabalha muito com a questão da modelagem, né? Isso. Enxerga, percebe o que as pessoas estão fazendo para que tu possa fazer igual para ter o mesmo resultado. Ó, começou a subir o coraçãozinho, ó, gostei. Que fofo, que lindo. Ei, pessoal, então assim, a gente pensou em dar uma pequena pincelada, né? Porque em uma hora a gente não consegue ensinar nada, mas assim, a gente também não é dona da verdade, não é, Tati? A gente vai trazer aqui com certeza as experiências que a gente tem, né? Tanto eu quanto a Tati, não só nos nossos negócios, mas também com os negócios dos nossos clientes, né? Então a gente tem principalmente, cases, né, Lisandra? Exatamente, a gente tem cases assim. Então a ideia é poder trazer como que a gente costuma fazer. E aí eu pensei, né, a gente desenhando ali, eu e a Tati, a gente pensou em trazer a questão de que, como a gente falou que o marketing e as vendas eles têm que estar juntos, a gente pensou o seguinte. Olha, tem alguém da Nami aí, ó. Quem será que está representando? Olha que legal. Então, a gente pensou em juntar a questão do marketing, ou seja, quanto o marketing pode e deve ser feito, ou só pelo menos um esboço, né, um escopo de como que seria legal o marketing funcionar. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. E a Tati vai contribuir muito na questão do pós-marketing, ou seja, na venda, né? Como que ela sugere que a gente possa fazer. É isso, Tati? Exatamente. E, gente, por que nós pensamos em fazer essa live? E quando a Lisandra fez o convite, eu topei na hora. Porque o que eu venho percebendo? Como muitas pessoas mudaram uma forma de vender, ou seja, estão utilizando as redes sociais, a abordagem pós-marketing é fundamental para o fechamento. E muitas vezes, o trabalho do marketing não está dando certo. Mas, na realidade, o que não está dando certo é a forma com que a gente está abordando, a forma com que a gente está apresentando o nosso produto para os nossos clientes. Então, eu vim complementar essa live hoje trazendo esse outro viés que muitas vezes o marketing te entrega um monte, ele prospecta muito, te traz um monte de lead, mas está faltando habilidade de fechamento. E aí a nossa comunicação influencia muito nesse quesito. Mas pode continuar, Lisandra, que aí aos poucos a gente vai introduzindo. Vai contribuindo aí também com o que tu sabe, porque eu sei que tu também é fera do marketing. Então, olha só, eu pensei que a questão... Eu tenho uma colinha, né, gente? Né? Porque eu tenho aqui de algumas coisas, né? E eu pensei que a gente pode falar de 3 coisas que são os 3 principais pilares do marketing. Eu brinquei aqui, ó, eu botei a tríade do marketing raiz. A tríade do marketing raiz, ela se dá, primeiro, com a persona. Lá vem a Lisandra de novo falar de persona. Gente... Quem não sabe, quem não desenha, quem não analisa sempre a sua persona, tá chupando bala, entendeu? Tem que saber quem é a tua persona. Quem que é a tua O que significa saber a persona? Para quem que tu vende? Mas eu quero vender para todo mundo. Gente, quem quer atirar para todos os lados, quem atira para todos os lados não acerta ninguém. A gente tem que ter um ponto, a gente tem que ter um alvo, a gente tem que ter pessoas de tanto a tanto, de tal a tal característica para a gente poder chegar nelas. E essas pessoas vão indicar para outras pessoas que não, de repente, compõem ali todos os requisitos da nossa persona. E a gente vai vender igual, a gente nunca vai deixar de vender para alguém só porque ela não é a nossa persona desenhada. Só que a gente tem que saber que a comunicação tem que ser mais voltada, ela é mais assertiva. É muito melhor quando, por exemplo, a gente pensa, vamos pensar assim, né, quem seria a minha persona? Minha persona, por exemplo, no meu negócio, são empresários, são empreendedores que não têm tempo, por exemplo, falando de redes sociais, né, de gerenciamento, que não tem tempo de fazer as suas redes sociais, tem um negócio, entende
a necessidade de fazer redes sociais no negócio dele, mas ele não tem tempo, ou ele não sabe, ou ele não quer fazer isso. Então, ele quer terceirizar esse trabalho, né? Então, se eu sei do que ele quer, se eu sei do que ele precisa, se eu sei qual é a dor que esse empresário tem, quando eu vou me comunicar com ele, eu vou usar as palavras que ele quer ouvir. Ou seja, tá difícil de dar conta de todos os teus negócios, inclusive das suas redes sociais? Pois é, aqui no Mídia de Resultado a gente te oferece isso, e aí a gente segue com o método AIDA, lembra, Tati? Sim, então, isso é muito interessante. Isso é muito interessante que tu trouxe. Né? Isso. Porque assim, ó, é fundamental. E quando a Lisandra... antes, assim, né, gente, eu não sei vocês, tá? Mas antes de tudo isso acontecer, e logo que eu comecei a ter contato com marketing, estudar um pouco de marketing, Lisandra, eu confesso que eu era muito resistente a essa questão da persona. Gente, mas eu posso vender para quem eu quiser. E como assim eu vou limitar o meu público? Só que quando aconteceu a pandemia, o que aconteceu? Eu pensei assim, ó, nossa, eu tenho tanto para contribuir, mas agora chegou o momento que eu tenho que definir com o que eu vou contribuir. Eu sou especialista em comunicação. E aí eu pensei, mas o que as pessoas estão precisando? O que as pessoas querem nesse momento? E para ajudar a economia a girar? É vendas. E quando eu comecei a mudar minha comunicação e enxergar que quem eu ajudo são empreendedores, empresários e profissionais autônomos que antes tinham atendimento presencial e agora não estão conseguindo fazer essa comunicação e vender através das redes sociais, eu mudei minha comunicação e eu consegui montar grupo de mentoria, eu consegui muito mais engajamento no meu Instagram, por quê? Porque eu consegui encontrar o meu público-alvo. E aí, juntamente com o público-alvo, Tati, a gente entra na coisa do nicho. Então, tu não tem todo mundo concorrendo contigo, né? Não tem todo mundo. E aí, só pra gente entrar um pouquinho mais a fundo nessa coisa da persona, assim, vamos imaginar que a gente tem um palco. E que nesse palco, a Tati, por exemplo, tá lá nesse palco porque ela trabalha com vendas e ela tem toda a galera que trabalha com vendas. Quem é a galera que trabalha com vendas? Nossa, gente, eu nem sei dizer de tanta gente que é muita gente. Agora, se ela diz que ela trabalha com vendas para pessoas que antes trabalhavam no offline e agora estão indo para o online, gente, cai muita gente desse palco. E fica pouquíssimas pessoas. Então, tu diminui muito, tu usa o funil, né? Tu vai afunilando. Sim. E tu tem um menor número de pessoas, mas triplica, quadruplica o número de engajamento que tu tem e até de conversão, ou seja, de vendas que tu tem com essas pessoas. Gente, tá fazendo sentido isso que a gente tá falando? Contem aí pra gente se você já tem as suas personas definidas, ou pelo menos estão pensando em definir. E sabe o que é interessante, Lisandra? Que quando a gente fala um termo tipo vendas, as pessoas imaginam que, ok, vendas é venda igual para todo mundo. Só que não. Esses dias um amigo meu que ele trabalha com vendas há mais de 25 anos, ele disse assim, eu vi que tu tá fazendo um clube de vendas, uma mentoria, e eu quero participar, eu quero contribuir. Eu falei, legal. E ele assim, só que assim, ó, eu vendo o meu perfil, eu vendo para atacadistas e supermercados, e para quem eu vendo é B2B. E eu assim, pois é, o perfil de pessoas que eu tenho no clube da mentoria, no clube de vendas, não é esse perfil. E não são pessoas que compram produtos alimentícios. E ele, não, porque eu tenho um monte de planilha, eu vou poder agregar, eu vou poder ensinar. Gente, mudou? E cada negócio tem um perfil diferente de venda. E é muito importante a gente entender o nosso público-alvo, a nossa persona, qual é o nosso nicho, porque a abordagem é diferente. Não existe uma receita de bolo. Ok, existe o básico, né, Lisandra? A estrutura. Sim. Mas é muito personalizado. Assim como o marketing. Sim. É muito personalizado. Claro. Então as pessoas não têm essa noção. E o que eu acho mais interessante, né, Lisandra, é que as pessoas acham assim, nossa, eu vou fazer um post no Instagram e eu tenho que vender. As pessoas têm que me procurar para comprar naquele post. Só que não, gente. O post, né, é só prospecção. Tá prospectando. Exato, né? E aí E assim, tu tá fazendo isso, aí tu já pensa. Primeiro tu acha assim, nossa, eu fiz um post. Olha que lindo esse meu post. Olha que isso. Gente, é um post que tu faz e tantos outros já que estão. A gente concorre. Deixa eu parar pra pensar. A gente concorre com milhares de posts diários, né? Então, o que te faz pensar que uma pessoa vai ser chamada a atenção pelo teu post e que te faz pensar que ela vai, por conta dela própria,
clicar no teu perfil, clicar no teu link, pegar o celular dela e ligar, ou pegar o celular dela e salvar nos contatos e te chamar. Tem que ser uma coisa muito convincente, já no marketing. E depois aí a Tati vai falar na questão das vendas. Então, assim, a gente tem que parar de achar algumas coisas, a gente tem que ter um pouco de sanidade nesse caso, assim, e pensar que, bom, tudo bem, eu posso oferecer tudo de maravilhoso que eu posso oferecer, só que tem muita gente concorrendo comigo. E às vezes tem muita gente que não tem a metade do meu conhecimento, ou a metade do meu resultado, a metade daquilo que eu posso oferecer, só que essa pessoa está dando a sua cara a tapa, essa pessoa está ali fazendo conteúdos, essa pessoa definiu a persona dela, e essa pessoa consegue chegar na dor dessa persona. E aí ela tá ganhando um mercado que eu tô aqui. E aí é o que eu digo que a gente fica chupando bala. Nesse sentido. Né? Mas aí, Lisandra, eu acredito que tem uma distorção muito grande. Porque quando tu tem o teu cliente que chega até ti e vem te procurar, na realidade, muitas vezes tu não tá fazendo uma venda. Tu tá vendendo para alguém que quer comprar. Isso. Tu tá entregando. Agora, qual que é o grande desafio de um bom vendedor, de uma boa empresa de marketing? É despertar o desejo naquele cliente que não quer comprar. Naquele cliente que ele nem conhece o teu produto e não conhece o teu serviço. E aí que tá, né? E muitas vezes as pessoas ficam presas falando no que é importante para elas, como técnico. Tecnicamente, eu trabalho com desenvolvimento pessoal, eu quero falar sobre programação neurolinguística, hipnose e coaching. E mentorias. E será que a tua persona quer ouvir isso? Não é o que a pessoa quer ouvir. A pessoa não tá nem aí para esse negócio. A pessoa quer, sabe? E aí eu acho assim, que a grande sacada da comunicação é essa. É tu conseguir linkar a dor daquela pessoa para aquela pessoa se identificar. Meu Deus, eu preciso comprar dessa mulher. Eu preciso saber. E aí assim, e as pessoas não estão se dando conta, Lisandra, não. Que é esse tipo de comunicação que tu tens que ter na rede social, nos teus canais, para que tu possa atrair o teu público. Sim. Porque o que vai acontecer? A partir do momento que tu começa a colocar um conteúdo, uma comunicação que é para um público específico, algumas pessoas não vão te seguir porque aquilo não vai fazer sentido para elas. Mas em compensação, tu vai ter seguidores engajados e aí faz toda a diferença. Sim. Mas vai, Lisandra, que eu estou falando demais. Agora eu só quero saber de quem está aqui conosco, né? Se quem está aqui conosco tá fazendo sentido isso que a gente está falando, se a gente está dando... se a gente está chacoalhando vocês, se vocês já fazem isso, né? Contem aqui pra gente enquanto eu vou entrando no segundo pilar. Vamos contando aí pra gente como é que tá essa questão do que nós estamos falando até agora, né? Bom, aí a Tati até mencionou agora ali, deu um spoiler da coisa do conteúdo, né? Bom, então o primeiro pilar é a persona, porque a partir do momento que eu sei quem é a pessoa que eu quero vender, ou a pessoa que eu quero ofertar os meus serviços, os meus produtos, né? Porque, gente, vender não é só aquela pessoa que vende produto. Serviços, enfim, tudo tem a ver com vendas. Eu acredito que a Tati vai falar sobre isso mais tarde. Então, conteúdo é o segundo pilar dessa tríade de marketing, tá? Conteúdo. Lisandra, mas conteúdo é muito fácil. Voltou, Lisandra. É que entrou uma chamada. Ninguém me liga. Ah, tá, normal. Sim, é normal. Então, Lisandra, mas conteúdo é muito fácil. Conteúdo é só eu ir lá e postar fotos do que eu vendo, dos produtos que eu vendo. É só postar foto dos atendimentos que eu faço com meus clientes, meus serviços. É só eu falar do meu serviço. Que conteúdo a gente já tem de sobra? Não, né, gente? Não. E que é o que a Tati estava falando. Que a gente não pode simplesmente... A gente definir o que a gente quer postar. Mas a rede social é minha, eu faço o que eu quiser. Bom, mas então tu faz o que tu quiser. Inclusive não vai vender. Desse jeito, não vai vender, né? E assim, a gente não tá querendo ser as bruxas más da história, entendeu? Não sei se existe uma bruxa boa, mas enfim. A gente tá querendo aqui mostrar para vocês, de novo, com base no que a gente conhece, com base com as nossas experiências aqui no nosso trabalho, que a gente já testou. Imagina que não. A gente testa todos os dias. Cada postagem que a gente faz pra gente e pros clientes, a gente testa todos os dias se dá certo ou não. Então, gente, conteúdo. O que pode ser conteúdo, então? Vamos lá. Conteúdo pode ser, sim, produto. Que tu vai postar produto, algo que remeta ao teu produto ou ao teu serviço, sim. Mas não todos os dias.
tu vai postar um dia um produto, outro dia tu vai postar os benefícios de ter tal coisa que tenha a ver com o teu produto, mas que não seja unicamente o teu produto. Tu pode postar um dia curiosidades. Sabe aquelas perguntas que tu recebe lá no teu WhatsApp, ou cara a cara, quando tu ainda atendia as pessoas cara a cara, que elas tinham dúvidas? Tipo, mas como é que funciona isso? Mas quais são as vantagens de eu ter aquilo? Essas perguntas que as pessoas te faziam, essas podem ser ótimas perguntas para que tu possa responder essas pessoas e isso vira um conteúdo, né? E esse conteúdo ele pode ser distribuído, um mesmo tópico, ele pode ser distribuído através de um post, né, estático, através de um vídeo, através dos stories, né, falando de Instagram e Facebook. Agora até o LinkedIn também tem stories, né? Então, tu poder usar essas possibilidades todas para manter a tua audiência nutrida de algo que seja bom para ela, né? Vamos imaginar assim, ó, tu tem uma audiência que tem um gosto muito apurado e tem uma ideia de nutrição bem diferenciada. Não é só aquela audiência que vai querer comer só feijão e arroz todo dia, ou que vai comer só comidinha pronta ali, fast food todo dia. É uma audiência, gente. A gente tá falando de uma audiência, assim, ó, que gosta do bom e do melhor. E o nosso cliente, ou o nosso futuro cliente, merece o bom e o melhor. Então, tu tem sim que investir um pouco de tempo no conteúdo. Até aí, tudo bem, pessoal? Tem gente viva ainda aqui? Lisandra, eu tenho uma dúvida. E para aquelas pessoas que não têm noção nenhuma de por onde começar, o que elas têm que fazer? Porque isso eu percebo, sabe? Sim. Porque assim, ó, eu percebo que existem pessoas que não têm... Tá, mas quando tu fala assim, dica do quê? Qual dica tu daria assim para essas pessoas? Tá. Por onde elas têm que começar? Se alguém aqui que está ao vivo com a gente puder colocar os seus segmentos, talvez fique legal da gente poder trazer um exemplo. Isso. Né? Ontem eu fiz uma live falando sobre o medo de gravar vídeos com uma colega e tinha uma pessoa que estava na live que ela vendia, por exemplo, lingerie e ela vendia online, né? Então, o que a gente, enquanto ninguém se manifesta ali, eu vou dar o exemplo dela que eu acho que fica assim muito mais claro, né? E a gente estava falando que essa pessoa, ela não vendia lingerie. Lingerie era um objeto. Ela vendia, na verdade, a transformação que essa lingerie faz na vida daquela pessoa. Então, se ela vende uma lingerie mais voltada para uma questão de conforto, né? Eu quero usar uma calcinha sutiã mais confortável para o meu dia a dia. Então, ela vende o quê? Ela vende conforto, ela vende talvez alguma coisa mais sofisticada, ela vende qualquer outra coisa que tenha a ver com a sensação de uma cliente vestindo o produto dela. Já começa por aí. Boa. Né? E aí, assim, o que ela vai trazer? Horas ela vai trazer as vantagens de se vestir uma lingerie mais confortável. Ou, ela não vende lingerie confortável, ela vende lingeries mais sensuais. As vantagens, então, né? O porquê que se usam lingeries mais sensuais. Enfim, vai trazer... são dicas, ou listar, né? Lista lá quais são X exemplos de formas que tu pode usar esse top que vira assim, que vira assado, que faz não sei o quê. Então, tu tá mostrando os benefícios do teu produto. Olha, tem aqui a NB Divulga, que diz que vende semijoias. Semijoias. As semijoias, não, tu não vende as semijoias, tu vende a transformação que esses produtos, enfim, que esse anel traz para mim. Então, quando eu vou fazer uma live ou quando eu vou me apresentar em algum lugar, eu gosto de usar esse anel. Por quê? Porque eu me sinto mais imponente com ele, porque eu me sinto mais, que eu passo uma certa credibilidade de estar usando ele. Sei lá, tô viajando aqui, né? Tô dando umas ideias. Então, como que esse cliente se sente ao usar o nosso produto ou o nosso serviço. Né? Quem vende, por exemplo, seguro de vida, quem trabalha com previdência. Então, o que ela está vendendo? Ela está vendendo uma segurança para essa pessoa, dela poder dormir, deitar a cabeça no travesseiro dela e ficar tranquila de que, mesmo que aconteça alguma coisa com ela, a família dela vai estar assistida. Sabe? Essas coisas, todos os serviços e os produtos, mesmo os mais difíceis da gente pensar, se a gente pensar bem, a gente vai achar, sim, bastante conteúdo sobre isso. E essas dúvidas que as pessoas mandam,
Por exemplo, mas qual a melhor cor para mim, para o meu tipo de pele? Falando da pessoa que vende lingerie. Sim. Mas qual... Então, essas dúvidas que os clientes costumam mandar para essas pessoas que vendem, isso já é um conteúdo que tu pode postar. Isso já é uma coisa legal, bacana de ser postado, né? Então, de conteúdo, pessoal, a gente tem muita... as gurias aí, ó, do Mulher Coach. Mulher Coach, Obrigada, gurias, pela presença. Então, vamos voltar, então? Persona, conteúdo. E qual será o terceiro pilar? Quem se arrisca a falar de qual é o terceiro pilar, né? A tríade do marketing raiz. Quem se arrisca, né? Bom, vamos imaginar aqui a cena. A gente já desenhou a persona, né? A gente já desenhou o nosso cliente ideal. A gente já começou a montar o nosso Instagram ou a nossa rede social, enfim, toda voltada com conteúdos que tenham super relação com a nossa persona. E aí a gente faz o quê? Senta na cadeira e espera o cliente chegar. Porque, né, quando a gente faz posts orgânicos, é isso que a gente faz. A gente senta na cadeira e espera os clientes chegarem. Ó, a Sandrinha da Alquimia Funcional, né, ela vende inclusão alimentar através de produtos sem glúten e sem lactose. Ai, que lindo! Adorei! São maravilhosos, por sinal. Sandra, é isso aí mesmo. Tu não vende os produtos, tu vende a inclusão alimentar através disso. Olha que lindo isso. Me apaixonei agora. Então, aí tá. E aí tu vê que ela não tem concorrente, né? Não. Porque geralmente as pessoas vendem o quê? Os produtos, né? Ela vende inclusão. Lactose sem glúten, mas não traz diferente, né? Né? Então, gente, depois de ter a persona, depois de ter o conteúdo bem bonitinho, a gente precisa ter a distribuição desse conteúdo. E a distribuição hoje nas redes sociais, ela se dá de duas formas. Ou de forma orgânica, ou seja, a gente depende que essa plataforma, seja Instagram, seja Facebook, seja LinkedIn, enfim, o YouTube e tal, que ele distribua esse conteúdo da maneira que ele achar melhor, né? E aí fica a gente feito louca pedindo para apertar no coraçãozinho, para mandar um aviãozinho, curte lá, compartilha lá, porque se a gente não fala isso, as pessoas não fazem, e se elas não fazem, todo aquele esforço que a gente teve para fazer aquele material vai caindo, né? Então a gente faz o quê? A gente usa de anúncios, que são os bons e velhos patrocinados que aparecem aí nas nossas redes sociais. Então, o anúncio ajuda muito, mas assim, muito mesmo. Lisandra, ele ajuda a vender? Não necessariamente. Ele ajuda a chegar o teu conteúdo na tua persona desejada. Se tu usar as formas mais adequadas de distribuir esses anúncios, que não é apertando o botão promover do Instagram nem do Facebook, o impulsionar. Não? Não. Como assim, Lisandra? Me fala! Não é. Eu vou até tomar uma água agora, porque eu me empolguei. Conta pra nós então, Lisandra, como é que funciona esse negócio? Assim, a gente precisa usar o gerenciador de anúncios lá no Facebook, tá? Então, Lisandra, mas o meu negócio não acontece no Facebook, é só no Instagram. Mesmo assim, para te poder ter criado uma conta comercial no Instagram, tu teve que ter uma página no Facebook. E então, tu teve que ter uma conta no Facebook. Vocês sabem que Instagram, Facebook e WhatsApp têm o mesmo dono, que é o Mark Zuckerberg. Então, ele é o dono da coisa toda. E aí, então, ele junta essas plataformas. Então, lá no Facebook, a gente tem o gerenciador de anúncios. Gente, é o ouro. Um dia eu vou fazer uma live só sobre ele. É um ouro, assim, tu tem infinitas possibilidades. Às vezes, as pessoas, por terem infinitas possibilidades, optam por ir lá e clicar no botão promover, porque é mais fácil. Sim, ele é muito mais fácil. Mas ele é muito limitante. Eu costumo brincar que cada vez que alguém aperta o botãozinho do promover ou do impulsionar, morre uma fadinha. Né? Por quê? Porque ali tu tens pouquíssimas possibilidades de chegar no teu público-alvo. É pouquíssimas, gente. É só assim, se a idade, a região que tu quer atingir e deu. E foi assim, pouquíssimas coisas que tu tem. Sim. No gerenciador de anúncios, meus amigos, no gerenciador de anúncios a gente pode escolher tudo. Se essa pessoa, tu pode inclusive excluir pessoas. Vamos dizer que tu faz que é consultor de alguma coisa, faz uma consultoria de alguma coisa, e tu tem
Consultores, gente, quantos consultores existem nesse Facebook da vida, Sim. nesse Instagram da vida? Tu pode, inclusive, ir lá e excluir pessoas que têm o cargo de consultor, por exemplo. Olha, ele também tá aí. Que Mário legal! também chegou, legal. Então, Seja pessoal, bem-vinda. no gerenciador de anúncios, a gente consegue limitar as pessoas que a gente quer que vejam os nossos anúncios, as pessoas que a gente quer que não quer que vejam os anúncios. Se a gente está falando de um negócio local, a gente consegue colocar pininhos exatamente nos locais onde a gente quer que esse anúncio seja visto por as pessoas, sabe? A gente tem muitas possibilidades pelo gerenciador. Mas por que isso, Lisandra? Por que eu tô falando isso? Porque, gente, é dinheiro. O mesmo R$50 que tu coloca apertando no botão promover, tu coloca lá no gerenciador de anúncios, esse aqui vai te trazer muito mais, ele vai entregar para muito mais pessoas do que esse aqui. Entende isso? E quando a gente fala em dinheiro, daí parece que desperta na gente ainda mais o interesse de usar um pouco mais o gerenciador. Ele traz muito mais possibilidades para te analisar também e para distribuir melhor. Mas vamos lá, eu vou ter que fazer uma live outro dia só sobre o gerenciador, né? Então, e Elisandra, e quando tu fala em dinheiro, tu fala em dois tipos, né? Tu fala naquele que tu tá investindo naquele momento e o que tu tá deixando de ganhar por não fazer um anúncio eficiente também, né? Porque tu deixa de ganhar dinheiro também. Não é só o que tu tá aplicando naquele anúncio. Deixa. Isso às vezes as pessoas não se dão conta de quanto estão perdendo tempo e dinheiro. E as pessoas, eu já ouvi várias pessoas dizendo assim, nada a ver isso aí, eu aperto no botão impulsionar e eu atinjo não sei quantas mil pessoas. Tá, mas aí a gente vai para as métricas da vaidade. A gente atinge números infinitos, mas a gente converte em quanto mesmo? Às vezes vale muito mais a pena tu gastar esses R$50 lá no gerenciador de anúncios, que vai te trazer, sei lá, 10 clientes, do que tu gastar os R$50, aonde tu teve muitas visualizações do teu post, ou muitas curtidas do teu post, mas ninguém te chamou nem para saber do que se trata. Entende? Então, gente, nem tudo que é tão óbvio assim, né? Em estratégia, é óbvio. É óbvio, né? E olha, eu gosto de falar os óbvios, mas esse caso aqui é o contrário, né? Então a gente precisa, assim, um trabalho, no caso, inclusive, é um dos trabalhos que eu faço, que eu sou contratada por empresas e clientes para fazer essa gestão. E sabe como é que chama isso, Tati? Gestão de tráfego. Olha que legal. E meu pai ficou muito preocupado comigo quando eu falei esse nome. O que tu tá fazendo? Tá trabalhando com tráfego, minha filha? Como assim? Não, isso é muito interessante que tu falou, né, Elisandra? Porque, assim, às vezes a pessoa tem uma visão assim, eu vou contratar alguém de marketing. Só para fazer designer de post. E são coisas completamente diferentes que tu pode, de uma certa forma, servir de formas nichadas mesmo. Olha, posso fazer só a tua gestão de tráfego, já que tu gosta de fazer tua copy, tu gosta de fazer o teu design, e de repente tu ser mais assertivo na hora de anunciar, né? Exato. Porque tudo isso é prospecção. E aí não adianta a gente, curtida não paga boleto, like não paga boleto, o que paga boleto é cliente que entra e a gente consegue converter. E é bem interessante essa questão da gestão dos anúncios, assim, eu tinha uma visão completamente... A gestão eu só conheci o promover. Não é responsável pelo criativo que a gente chama. O que é o criativo? É o card, né? O post, é a copy, né? A gente até se mete às vezes, porque como a gente sabe como que tá acontecendo, a gente dá uns pitacos. E é importante, mas né? A gente não é importante. Faz. A gente só faz o quê? Eu gosto de diminuir o que eu faço. A gente faz o quê? A gente analisa diariamente, às vezes mais de uma vez por dia, aonde que está entregando melhor, e se já não está entregando melhor, a gente já tem que mudar a estratégia, porque qual é o meu compromisso? Eu estou trabalhando com o dinheiro do meu cliente, eu preciso fazer aquele dinheiro dele render, né? E converter em venda, né? Então, gente, olha só, vamos voltar lá, fazendo uma recapitulação aqui do que a gente falou. A gente falou, então, que para a gente fazer um bom marketing, a gente precisa ter uma persona bem desenhada, e a gente revê essa persona várias vezes, tá? Não é porque tu fez uma vez a persona que tu nunca mais vai mexer nela. Então a gente revê essa persona, a gente então tem o conteúdo de acordo com essa persona e a gente tem os anúncios. Agora, bem rapidinho para mim encerrar minha parte aqui. Me diz, o que adianta a gente ter, fazer só anúncios, né? Se a gente não sabe para quem a gente vai vender e se a gente não tem conteúdo para agregar. Bom, então, o que adianta, então? Eu não vou fazer anúncio, eu vou fazer só o seguinte, vou fazer só persona e conteúdo. Bom, aí tu tem para quem tu tá falando,
tu gera conteúdo legal no teu Instagram, nas tuas redes sociais, mas tu não tem pessoas que visitam o teu conteúdo, que são os anúncios. Ah, legal, Lisandra. Então vamos fazer o quê? Tem que fazer os três juntos, né? Essa engrenagem, ela não funciona se não tem as três coisas funcionando juntas. Ah, Lisandra, anúncio eu já fiz e não funciona. Pá, depende. Possivelmente tu já fez o anúncio, a pessoa foi até o teu perfil e ela não, de repente, não se agradou com o conteúdo, ou ela não era a tua persona ideal. Alguma coisa aí estava errada. Tati, pergunta agora pra ti. Vou jogar a bola pra ti. Diga. Tudo redondinho. A persona, o conteúdo e já vou rodar meus anúncios. Meus anúncios estão rodando demais, as pessoas estão super interessadas pelo meu produto. O que eu faço agora? Como é que eu vou vender? Agora, tu tem que ter uma boa comunicação e principalmente um bom acolhimento nas tuas redes sociais. Seja se essa pessoa está te procurando pelo WhatsApp ou pelo Instagram, porque o que está acontecendo, Lisandra? As pessoas estão migrando para o digital, o marketing está fazendo esse trabalho, mas quando o cliente vai lá e pergunta e quer se conectar e vai comprar, a abordagem não está sendo boa. Gente, e quando nós falamos em comunicação, nós não falamos só de estrutura linguística com o cliente. Não, é muito mais tu te conectar com o teu cliente de verdade e ter empatia. Exemplo, um anúncio, Lisandra. Uma cliente minha influencer divulgou lá um produto e na divulgação tinha: nós fazemos a entrega em casa. Temos teleentrega. E aí, o que aconteceu? Influencer, né, gente? A mulher prospectou por um monte de gente, porque o influencer, de uma certa forma, ele já tem um engajamento. Então, o cliente que vem pelo influencer já é um lead bem quente. Não está chegando aleatório, ele já está indo para comprar. Daí vai depender muito da tua abordagem. O que a mulher falou? O que a parceira dessa influencer falou? Olha, se tu quiser, tu tem que vir buscar aqui. Oi? E aí, olha, se tu quiser comprar o produto, tu tem que vir buscar aqui no meu ponto. Gente, olha a falta de credibilidade. Primeiro, tu anunciou uma coisa e tu tá vendendo outra. E segundo, e ela em nenhum momento, Lisandra, se mostrou, tipo assim, empática, do tipo assim, mas olha só, a gente essa semana não tá fazendo entrega, mas se tu quiser, eu dou um jeito aqui, consigo um motoboy e eu mando te entregar. Então, percebem que o atendimento é fundamental? Claro. E tu sabe, Lisandra, que as pessoas acreditam que muitas vezes tu perde cliente por causa de preço. Mas existem pesquisas que mostram que 68% dos clientes que nós perdemos é por falta de mau atendimento. As pessoas não atendem, não dão atenção, não se comunicam e, de uma certa forma, não atendem um critério. E o que eu percebo, tá, Lisandra? Não sei se pra ti faz sentido, mas muitas vezes tu faz contato com alguém e a pessoa ela quer vender o que é importante para ela. E não quer vender o que é importante para o cliente. Gente, e hoje, diante desse novo contexto, diante dessa pandemia, diante desse novo mercado, agora é a hora de tu olhar para os teus produtos e para os teus serviços e se questionar. O que eu vendo hoje faz sentido nesse novo contexto? As pessoas realmente vão utilizar o meu produto ou o meu serviço? Eu sou necessário? Tá, Tati. Eu sou necessário? Porque o que vai acontecer? Existem mercados que vão estar muito bem aquecidos, outros nem tanto. Só que tem outros que vão, de uma certa forma, desaparecer. E aí tu vai ser a máquina Kodak, aquela lá do filme que ninguém mais usa hoje, e vai querer insistir nisso. E aí, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Nem marketing, nem técnica de venda de persuasão vai conseguir te ajudar nesse novo modelo. Não. Então, assim, ó, olha pro teu produto e vê de que forma tu pode entregar ele hoje pro teu cliente. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, que ele é dono de lancheria, e ele me contando que antes, né, 70% do faturamento dele era por teleentrega. Claro, agora de porta fechada, 100%. E ele percebeu que, como foi importante ele já ter essa estrutura de teleentrega e já ter isso estruturado, ele tem um aplicativo, além disso ele atende pelo iFood, então assim, já tem um tempo cronometrado, por quê? Porque mesmo diante de tudo isso, ele continua prestando um bom atendimento. Só que aí, né, Lisandra, muitas pessoas estão fazendo essa remodelagem e não estão conseguindo fazer essa logística, essa conexão, esse atendimento, e é desafiador. E saber se o teu serviço e produto é essencial. E como saber, Sandrinha? Aí que tá.
quantas pessoas que tu conhece que tem essa questão da intolerância alimentar? E eu te pergunto, o fato de ter o coronavírus, isso vai influenciar delas? Elas vão deixar de ter intolerância alimentar porque temos um vírus? Não vão deixar. Então, assim, ó, o teu produto ainda é essencial, é alimentação. Exatamente. Agora, o que eu percebo assim, e as pessoas às vezes não estão dando conta, é que, por exemplo, assim, ó, Lisandra, vou dar um exemplo que eu tenho. Eu tinha um curso prático de comunicação assertiva. Meu curso, assim, ó, menina dos olhos, olha a Gué tá de aniversário hoje, parabéns, amiga! Parabéns, feliz aniversário, tudo de melhor pra ti, minha lindona. Que honra, a pessoa entra na live. Que honra! Nossa, muito feliz mesmo. Vou fazer uma live pra mim, dando os parabéns, hein? Tô brincando. Muito feliz dela estar aqui. E, inclusive, a Gué foi uma das pessoas que me disse, Tati, o atendimento tá horrível. As pessoas não estão prestando um bom atendimento, respondendo direct, respondendo WhatsApp. E aí, né, Lisandra, voltando ao que eu estava falando dessa questão, então assim, ó, olha para o teu produto, olha para o teu serviço e realmente percebe se ele está mesmo, gurias. É horrível. Então assim, percebe se ele... Naquela reunião que a gente fez para fazer essa live, que eu te disse que tinha uma loja, que fazia alguns dias que eu tinha pedido se elas entregavam ou não, como é que era o negócio das roupas lá. Sabe quando que elas me responderam no direct? Quando? Hoje. Elas me responderam hoje e ainda me disseram uma resposta que de repente elas mandaram para todo mundo, dizendo que o atendimento é de tal teu horário, de tal não sei o que, hoje. Gente, faz uns 10 dias que eu mandei a mensagem perguntando, vocês acham que eu tava esperando por essa empresa me responder? Nunca. Outra. Mesmo que eu não comprei o que eu tava procurando. Mas não compra. É uma questão de honra pra mim. Uma empresa não tem interesse em vender pra mim? Como assim? Não tem, sabe? A pessoa que não me responde... E tá cheio de gente fazendo propaganda para essa empresa. Tem um monte de influenciador fazendo propaganda para essa empresa. E aí fala desse jeito, eu não compro. Eu de verdade não compro. Fico sem, mas eu não compro. E aí sabe o que acontece? E aí tu coloca a culpa no marketing, tu coloca a culpa no influenciador. Essa mulher não é das boas, não. Ela não consegue influenciar ninguém. Mas na realidade... Vou deixar meu dinheiro pra onde me valoriza, exatamente. Valoriza. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O dinheiro tá na mão dos bons. A energia tá na mão de pessoas que prestam um bom trabalho, um bom atendimento, um bom serviço. Então, por favor... prestem um bom atendimento, um bom trabalho, um bom serviço. E nesse momento, né, Lisandra? O que eu percebo? Não tô conseguindo vender e agora, cara, quem que vai comprar de ti é o teu cliente. O teu cliente, tu tem que tratar ele aqui, ó. Tem que tratar muito bem o teu cliente. Porque, afinal de contas, o dinheiro vai vir dele. Exato. Mais do que nunca. Isso não deveria ser dica. Isso deveria já estar na cultura das pessoas. Porque tu só tem o teu negócio porque tu tem um cliente que vai consumir de ti. Porque se tu não tivesse um cliente, tu não teria um negócio. Então, o cliente é em primeiro lugar. E aí não adianta ensinar técnica de persuasão, Lisandra, não adianta ensinar rapport, se as pessoas não têm essa empatia e essa visão que o cliente é o fundamental. Ele pode ter o melhor produto. Tu pode ter o melhor produto. Se ninguém comprar, esquece. Não, tu vai fechar as tuas portas. Então, assim, ó, atenda bem o teu cliente. Te mandou um direct, chamou, atende, acolhe aquele cliente. Responde, seja educada. Outra coisa, sirva o teu cliente. Exatamente, mas tem que ter propósito, né? Tem que ter propósito, tem que saber. Tu tem que saber o porquê tu tem o teu negócio. Tu sabe que, eu não sei se ele tá na live ainda, tá? Mas eu vou compartilhar essa história com vocês. Antes de trabalhar com desenvolvimento pessoal, lá em 2015, eu trabalhava no metrô de Salvador, na Camargo Correia, e eu trabalhava no setor de contratações. Então, eu contratava serviços para a prestação da construção do metrô. E o Rodrigo Nascimento, ele até entrou aí, ele era um prestador de serviço. Ele trabalhava numa empresa de engenharia e vocês não têm noção de como o Rodrigo nos atendia. Por quê? Porque ele entendia que nós éramos o cliente. E ele, muitas vezes, tinha até o preço um pouco mais alto. Mas, claro, comparado o custo-benefício, ele resolvia. Então, assim, ó, tem uma empresa, tem um negócio para resolver o problema das outras pessoas e não para criar mais um problema. Ô, Tati, e é isso que as pessoas não têm. A gente não está falando de
daquela máxima bem, que eu não gosto muito, daquela do o cliente tem sempre razão. Não é nesse sentido, né? Não é nesse sentido, não. Se conectar com o cliente. É no sentido de entender. Exatamente. Volta lá naquele negócio da persona. É de saber o quanto o meu trabalho transforma a vida daquela pessoa, né? E de poder estar junto. E não assim, tu quer a solução do teu problema? Tá comigo, vou te dar a solução a hora que eu quiser. Não, gente, não pode ser assim, pelo amor de Deus. Não. Olha, ele tá aqui. Ó, ele colocou. Ele era assim mesmo, sempre coloquei o cliente. Não, Rodrigo, era 10 horas da noite. Desse qualquer BO, ele atendia o telefone e ele resolvia. Então, assim, ó, nós tínhamos muitas dificuldades e era um fornecedor que atendia completamente. Mas isso é perfil profissional, né, Lisandra? Isso. Então, eu acho que nesse momento que a gente tem que se reinventar, ok, eu tenho que aprender habilidades, mas eu quero que as pessoas que estão aqui nessa live percebam como que eu atendo o meu cliente. Eu quero que ele venha e compre e eu não quero que ele me dê trabalho, ou eu quero me conectar e eu quero resolver algo em especial, eu quero fazer algo por esse cliente. Eu acho que isso é fundamental quando a gente fala em vendas. O bom vendedor é aquele que se conecta. Eu posso dividir contigo uma situação que também tem a ver com aquele exemplo que tu trouxe da influenciadora. É o pessoal da elegância aqui também seguindo a gente aqui na live. Que legal. A gente teve uma influenciadora que fez uma ação com uma empresa, né? Até foi por meu intermédio e tal. E aí, só que ela fez a ação numa quinta-feira santa, né? Vamos dizer assim, véspera de sexta-feira santa. E aí a loja estaria fechada no outro dia. Estaria fechada mesmo por conta do Covid, mas, enfim, o home office dessa loja estaria fechado. E aí ela fez a ação, assim, bombou o Instagram daquela empresa, né? Muitos seguidores, muita gente perguntando sobre aquele produto que ela falou. Não foi nem sobre aquele produto. Então, mas aí o que aconteceu? Era feriado no outro dia. E eu tive que chegar para minha cliente e dizer, olha só, eu entendo que vocês não abrem no feriado. Eu entendo tudo isso. Só que assim, eu posso combinar com ela que as outras ações, então, vão acontecer durante a semana e não em feriados ou finais de semana. Só que a gente não pode fechar os olhos e deixar para responder essas pessoas só na segunda. Não dá. A gente precisa responder essas pessoas hoje. Que elas estão te mandando mensagem hoje. Tu nunca fez ações com elas. Agora elas estão te mandando mensagem, tu precisa responder a elas, né? Então, o que tu acha, Tati? Agir bem ou eu deveria ter deixado para responder na segunda? Eu acho que tu agiu muito bem. Porque assim, ó, o que as pessoas não entendem? Em época de pandemia, a tua loja tá fechada, mas o teu celularzinho tá na mão. E eu garanto, tá? Que muitas pessoas ficam até 2 horas da manhã no celular. Agora, se pra ti é importante, mas aí é questão de valores, né, Lisandra? E o que eu percebo? Se pra ti é importante manter o teu negócio de pé e realmente se importar com o teu cliente, tu não vai ter essa visão de tipo assim, não, hoje é feriado, eu não vou responder. Eu respondo, ontem ainda brincaram comigo, né? Nossa, mas é 1 hora da manhã, tu tá acordada ainda? Eu tava fazendo stories pra amiga, né, pra homenagear, mas eu tava falando com uma cliente. E a cliente, ela tava querendo conversar comigo e eu tava falando com ela. E se fosse até as 2 da manhã, eu ficaria. Por quê? Porque eu tô ali pra servir. Mas porque a gente mudou o mercado. Mudou. Talvez tem pessoas que não vão ter mais loja física, do que a gente vai ter uma tela de um celular, de um computador e uma internet para se conectar com o mundo. E eu acho que as pessoas não vão mais querer ir em alguns lugares físicos. Talvez elas vão querer... Alguns não, Lisandra. Justamente essa praticidade. Só que aí que tá. E aí, o que vai te diferenciar no mercado? A forma que tu atende o teu cliente. Porque de verdade, gente, preço pode ser R$1, pode ser 1 milhão. Se tu não gostar da pessoa e se for um mau atendimento, não tem valor, mesmo que seja R$1. O que vai mudar? O que vai ser o grande diferencial? O teu atendimento e a qualidade do teu serviço. A qualidade do serviço já é algo que não tem que ser diferencial. Isso já tem que ser algo que as pessoas têm que prestar um serviço. Mas o atendimento é a era da experiência, é fundamental. Tanto quando tá tudo dando certo e quando dá tudo errado. Porque a gente entende e a gente pode mostrar um bom serviço, principalmente quando tá dando errado. Porque assim, gente, cliente perdido, cliente que sai insatisfeito, é queimação de filme. Então, assim, é um momento que a gente tem de se conectar. É aquilo que tu falou, cliente nem sempre tem razão. Mas vem cá, vamos entender o que está acontecendo nesse contexto e vamos achar um denominador comum e para que todo mundo saia ganhando. A Guia, eu acho que comentou que
que é uma relação de parceria, Claro. é um ganha-ganha. Ambos têm que ganhar para que a relação continue fluindo. Então, e assim, eu digo assim, ó, ainda mais nesse momento agora, eu penso, nesse momento agora de Covid, enfim, que muitas pessoas estão repensando onde que elas vão investir o dinheirinho delas, ou dinheirinho ou dinheirão, depende de cada situação, né? Mas assim, aqui em casa, por exemplo, a gente determinou que a gente vai investir o dinheiro em alimentação. E salvo alguma coisa que possa acontecer, mas é a alimentação. Então, a dica aí para quem está, né, trabalhando com alimentação, por exemplo, né, vendendo online ou com teleentrega e tal, é saber entender isso, é saber que, não só alimentação, outras áreas também, mas saber entender que nesse momento ninguém está gastando dinheiro com qualquer coisa, são com coisas essenciais. E se eu procuro a ti para o teu serviço ou o teu produto e tu não está muito bem para me atender, eu vou buscar alguém que esteja afim de me atender e que queira me atender, que queira me ajudar, né? Ó, o Rodrigo colocou uma pergunta ali, ó. Eu sempre tratei meus resultados de vendas com metas bem definidas. Será que o que não falta é uma estratégia de uma meta bem definida? Sim, Rodrigo. Muitas empresas e muitas pessoas não trabalham com metas. E ter uma meta e ter clareza de quanto tu quer vender por mês vai determinar todas as ações comerciais e de prospecção e de marketing, talvez até outras campanhas para que tu chegue naquele resultado. Então, meta, essa live não é sobre meta, mas, gente, meta é vida. A gente só está fazendo essa live aqui hoje porque a gente tinha uma meta de fazer uma live às 17 horas. Se nós não tivéssemos essa meta, a gente não estaria aqui realizando. E o que realmente diferencia pessoas de sucesso de pessoas que talvez não tenham tanto sucesso na vida é ter clareza de suas metas. Então, sim, vocês que estão aqui na live, anotem quanto vocês querem vender por mês. Ou agora, dia 22, até o final do mês, quanto eu vou vender. Mas também bem importante, tá, gente? Quando nós falamos de meta, né, Lisandra? Isso. Bote algo tangível, tá? Eu quero vender 30 mil. Antes do Covid eu vendia 5 e agora no Covid eu quero vender 30. Então assim, ó, que nós tenhamos também um pouco de discernimento de colocar metas tangíveis e a gente vai escalando e aumentando essas metas. Porque às vezes a frustração também faz com que a gente não coloque meta. Porque a gente não tem que se deparar que de repente não atingiu um objetivo, né? Exatamente. Gente, tá fazendo sentido o que a gente tá falando? A gente tá quase uma hora aí conversando. Não, já tá. O Instagram vai nos derrubar, Lisandra. Daqui a pouco, não. Já tá quase. Daqui a pouco ainda. Tô com o meu cronômetro aqui, guria. Calma lá. Mas eu quero saber se tá fazendo sentido isso que a gente tá falando. Se vocês acham que se vocês, no negócio de vocês, ou como vocês mesmos como consumidores, né? Se faz sentido isso que a gente tá falando. Que mais, Tati? A gente tem mais uns minutinhos. A Dani colocou assim, ó. Esse é o meu problema. Qual o problema, Dani? A meta, eu acho. Nós falamos um monte. Da meta. A questão da meta? Acho que é da meta. E assim, gente, eu não sou a pessoa mais organizada, né? Não sou, confesso aqui publicamente. Mas assim, eu percebi que se eu não tiver as metas, ou se eu não tiver pelo menos um alinhamento do que eu preciso fazer diariamente, semanalmente e mensalmente, e aí quando a gente vai no planejamento estratégico, a gente vai até anualmente, né? Se a gente não tem isso, claro, quando te sobra um tempinho, tu não sabe o que tu vai fazer. E aí tu pensa, mas eu tinha tanta coisa pra fazer, por que agora não me vem nada que eu preciso? Porque eu não botei isso. É tão bom quando tu tem lá e vai dando lá o tiquezinho que tu faz, que dá certo, né? Eu não sei se eu consigo mostrar aqui, mas a gente tem lá... Não vou conseguir. Olha lá, ó. A gente tem um quadro lá, né, que a gente coloca todas as nossas atividades que a gente precisa fazer, as que a gente já fez, pra gente perceber o quanto a gente já produziu. É muito importante. Sim, é importante ter essa visão. É muito importante. Com Quando tu tem certeza. isso desenhado, é muito bom mesmo. Planners. Planners Lovers. Mas além disso, né, Lisandra, o que eu percebo também? Que um dos grandes inimigos e que está impedindo as pessoas de venderem hoje também é o quê? É um estado emocional que te permita vender. Porque muitas vezes essa pessoa que não responde lá no WhatsApp, o problema, às vezes não é nem técnica, ela até sabe se comunicar, mas é o comportamental. E tem muita gente com vergonha, Lisandra. Tu acredita nisso? De fazer vídeos, de... Então, assim, ó, de se comunicar com os clientes. Eu atendi uma cliente que ela disse assim, ó, eu não gosto de falar pelo WhatsApp, eu acho que é perda de tempo.
E aí, quando tu acha que é perda de tempo, o que acontece? Tu não vai falar, tu não vai fazer. Só que aí, tu não vai ter resultado, tu também não vai vender. Tá falando é muito sério, é muito importante, vocês não acham? O que eu faço, Tati? Já estamos fechando 50 e poucos minutos. E aí, o que vocês podem fazer? Vocês podem procurar profissionais que trabalham com desenvolvimento pessoal ou com até outras abordagens para ajudar vocês, de uma certa forma, ultrapassar essas barreiras, esses bloqueios emocionais, que esse também é um dos trabalhos que eu faço. Além de mentoria estratégica de vendas, eu consigo te ajudar. Isso. Aí o pessoal da Elegância a gravar vídeos. Exato. E muitas vezes sobre isso ontem, né, pessoal da Elegância? Falamos isso sobre a live de ontem. Então, assim, ó, e com uma sessão através de hipnose, comunicação generativa e programação neurolinguística, a gente consegue trabalhar assim. Então, assim, ó, percebam qual é a limitação de vocês, o que está faltando, se é o marketing, se é o fechamento, ou se é eu que não estou ajudando. Eu tenho marketing, eu sei que eu tenho capacidade, mas eu não estou conseguindo me perceber motivada, eu estou muito mal com tudo isso. E procurem ajuda, gente. Procurem ajuda porque é fundamental. E tem muitos profissionais capacitados que não faça comigo nada, ou que não faça com a Lisandra. Tem, acabou de entrar o Douglas aqui, que é um amigão meu, que trabalha com desenvolvimento pessoal. Então, assim, tem N profissionais excelentíssimos no mercado. Né, Tati? O que a gente não pode é ficar parado. Exatamente. Fui avisada aqui que falta 1 minuto e 50. Então dá tempo de fazer. Gente, o print! Calma. O print da nossa live. Gente, assim, eu quero agradecer muito, muito, muito a presença de todos vocês aqui. A live vai ficar salva, né? Então, quem entrou agora e não pôde, vai poder assistir. Pode também enviar para outras pessoas assistirem. Tati, muito obrigada. Eu acho que uma hora foi pouco pra gente falar. A gente teria que ter combinado de fazer uma live de 3 horas, tá? Sim, vamos pro YouTube. Eu te agradeço muito, muito, muito a tua presença. Eu te agradeço o convite. Te dou 20 segundos para te falar aí antes do nosso print. Ai, gente, muito obrigada a todos vocês que ficaram até o final. Eu vi que o Rodrigão mandou ali uma mensagem. Rodrigo, me chama no WhatsApp que a gente pode fazer uma mentoria online, tá? Pode. E aí eu trabalho especificamente essa questão contigo. A próxima eu já percebo que ser para tratar gestão de tempo. Boa. Fechado. Mas é bom entender o comportamento que está por trás também da gestão de tempo. Então, por isso que eu falei. E, gente, quem quiser me... Vamos lá. 1, 2, 3 e... Deu, pode falar aí. Deu? Depois tu me manda. Enfim, gente, muito obrigado pelo convite, Lisandra. Me sinto honrada, agradecida pela essa oportunidade e tudo de bom para todo mundo que está aqui nos vendo e muito sucesso para vocês no marketing, nas vendas e qualquer dúvida nos chame. Tomara a gente tem o prazer de responder. Pelo menos um pouquinho do que a gente tenha falado, né? Sim. Então tá, pessoal. Exatamente. Um grande beijo, brigadão por ter participado, tá? Um abração. Tchau, tchau.